Olá, quinto ano! Hoje a nossa aula será de língua portuguesa. Nós vamos continuar conhecendo um pouco mais sobre o gênero cordel. Surgida no Nordeste, a literatura brasileira de cordel é repleta de características particulares. Então, lá na frente do vídeo, lá na frente, nós vamos conhecer um pouco mais sobre essas características. Essencialmente popular, o estilo ficou marcado por narrar histórias do cotidiano nordestino, contadas em forma de rimas, em pequenos livretos. Então, como a gente viu na aula anterior também, tá? O gênero cordel, tá certo? É um gênero em que conta, né, narra histórias, tá certo? Do povo, né, histórias populares, tá, em forma de estrofes, versos e rimas. E aí eles eram passados, né, vendidos ou transmitidos para as pessoas em pequenos livretos, que eram vendidos amarrados, né, pendurados em um cordão, por isso o nome cordel. Alguns deles, no entanto, conseguiram perpetuar suas obras e hoje são considerados mestres do gênero cordel. Então, os poetas populares ou os cordelistas, né, muitos deles fizeram muito sucesso e hoje são considerados mestres desse gênero popular cordel. Agora nós vamos conhecer um pouco mais, olha só, das principais obras da literatura de cordel. Então nós temos aqui alguns títulos que fizeram muito sucesso, né? Como A Chegada de Lampião no Inferno, que eram histórias muito contadas, né, pelo povo, as histórias de Lampião. Nós temos também aqui A Peleja do Cego Aderaldo, com Zé Pretinho. Aqui, olha só, As Crônicas de Fogo e Gelo, da Dança dos Dragões. Então, são muitos títulos, né? Em seguida, nós temos aqui alguns dos principais autores desse gênero textual, como Apolônio Alves dos Santos, o Cego Aderaldo, que aqui ele é escritor. Aqui nesse folhetinho, ó, nesse livreto, ele passou a ser personagem. Nós temos também José João dos Santos, mais conhecido como Azulão, José Pacheco da Rocha. E na nossa atividade anterior, nós trabalhamos sobre outro famoso cordelista do Nordeste, que é Patativa do Assaré. Aqui nós vamos ver algumas características do cordel. Então, os textos de cordel, eles possuem características que foram sendo construídas, né, formadas ao longo do tempo. Porque antes os cordéis eles não eram escritos, eles não se importavam com a estrutura do texto, porque eles eram feitos oralmente, né, e transmitidos também oralmente através dos repentes, né? Eles eram cantados, contados e cantados. É organizado em estrofes e versos que apresentam rimas. O cordel também pode apresentar a linguagem informal, que é aquela linguagem que a gente utiliza no nosso dia a dia, com as pessoas que convivem, né, conosco, estão mais próximas de nós, então a gente utiliza uma linguagem mais informal. Por exemplo, na nossa cultura nordestina, né, da nossa fala, o oxe é um exemplo de linguagem informal, tá? Também pode apresentar humor, ironia e os temas que são abordados nesse gênero textual são diversos. Eles podem falar sobre vários assuntos, tá? Como folclore, como a religião, política, os temas sociais, ambientais e muitos outros. Em seguida, nós vamos ter aqui algumas dicas de como escrever um cordel. Então, primeiro, eu tenho que definir
um tema ou um assunto sobre o qual eu quero escrever. E importante, eu preciso ler sobre esse tema que eu escolher, tá? Para que eu tenha mais informações para colocar no meu texto. Segundo, você pode fazer um roteiro de tópicos, né, sobre o assunto que você escolheu. Por exemplo, se você tiver escolhido o tema meio ambiente, o assunto meio ambiente, então você pode fazer um tópico de poluição, um tópico sobre preservação, um tópico sobre a importância da natureza para a vida e etc. Logo depois que você fizer esses tópicos, então você vai organizar o seu texto. Na primeira estrofe, com 4 versos, você vai falar sobre o seu primeiro tópico, por exemplo, que seria a poluição. Na segunda estrofe, você vai falar sobre o seu segundo tópico, que seria preservação, né? Por exemplo. E a terceira estrofe, você iria falar sobre a importância da natureza para a vida, que seria o seu terceiro tópico. Então, organizar os temas, né, os tópicos sobre o tema que você escolheu facilita a escrita, tá? Das estrofes e dos versos do cordel. 4. Você irá escrever o seu texto seguindo as orientações anteriores. Então, depois que você organizar isso aqui, então você pode escrever o seu texto, né? Depois que você terminar de escrever o seu texto, então vai ser a hora da revisão. Você vai revisar o seu texto. E como você revisa o seu texto? Fazendo uma leitura, tá? Então, nessa leitura que você fizer, você também vai, olha só, destacar os erros, né, que podem aparecer no seu texto, os erros de escrita, tá certo? Então, você vai circulando ali alguma palavra que está escrita errada, se você esqueceu letra maiúscula, se você esqueceu uma pontuação, então você circula. Depois que você revisar e destacar, né, os erros que estiverem no seu texto, você vai corrigir. Vai ser a hora, olha só, de correção. Então, você faz outra leitura no seu texto, corrige e assim que acabar, você vai colocar um título no seu texto, no seu cordel. E quando você terminar de colocar o título no seu cordel, no seu texto, você vai fazer uma última leitura para ver se está tudo ok com o cordel que você acabou de escrever. Pessoal, essas são algumas dicas, prestem atenção. Se você teve dúvida em alguma coisa, volta lá no início do vídeo, assiste novamente para que você possa tirar todas as suas dúvidas, tá certo? A gente se encontra na hora da atividade. Beijinhos, até a próxima aula.